Então, assim, da mesma forma que as pessoas estão esperando a volta de Jesus há 2000 anos, tem gente que vai esperar a fita de Varginha até o fim da vida. Que momento a ufologia vira religião? Mas aí a gente tem que separar duas coisas. Uma é uma fita que surgiu, um vídeo que surgiu, que foi até divulgado aí na internet. E um outro que é a ideia da verdadeira fita. Eu trouxe o Ale Axê, do Paranormal Experience aqui. Em determinado momento, nós falamos de uma fita famosa do caso ET de Varginha. E isso deu muito o que falar, porque ele contou que tentaram vender essa fita para ele. Ele viu um ser ali, que ele até tentou explicar como que era esse ser. Você já ouviu falar? Sim. Dessa fita famosa aí do ET de Varginha? O que você sabe desse assunto? Então, o pessoal tá falando da existência de uma fita há muito tempo. Uhum. Desde a época do caso, falava-se que havia fita, inclusive que havia fotos também. Nos hospitais, tanto no Humanitas quanto no Regional, tinha sido filmado e fotografado. Mas, e que inclusive estaria de posse de certas pessoas, então essas pessoas, inclusive algumas delas colaboraram de deixar o HD do computador ser investigado e tal, e não acharam nada. Mas aí a gente tem que separar duas coisas. Uma é uma fita que surgiu, um vídeo que surgiu, que foi até divulgado aí na internet. E um outro que é a ideia da verdadeira fita. É uma suposta fita que tentaram vender e tudo mais. Tentando vender para ufólogos. Seria um ufólogo tentando vender para outras pessoas. Então, teve um vídeo que saiu na internet que eu teria que analisar, eu pessoalmente, assim, para ter mais convicção, mas quando você olha e vê algumas análises que foram feitas, sugere-se que uma hipótese mais simples é que aquilo fosse um boneco. Tá? Tem essa daí. Mas existe ao mesmo tempo essa esperança de que haja a fita, né? A grande fita, que vai ser indiscutivelmente verdadeira, que todo mundo vai ver ali a criatura e tal, e tá se esperando, quase como se fosse o grande advento, assim, sabe? A chegada dessa fita que vai pacificar qualquer dúvida sobre o caso. Então tá essa expectativa que talvez dure para sempre. Talvez é um pouco até o lado religioso da ufologia, sabe? Que uma das coisas que eu estudei muito foi o lado religioso da ufologia, seitas ufológicas e tal. E entre as coisas que parece muito, tem muito essa ideia do grande advento, sabe? Que vai acontecer alguma coisa, uma chegada de alguma coisa que vai provar pro mundo. Vai provar pro mundo. Então, os ETs vão pousar aqui até 2025, ou vai surgir a fita que vai resolver o caso Varginha. Então, tem muito esse pensamento da ufologia de que... Que momento a ufologia vira religião? Isso é difícil, cara, porque até a definição do que é religião, ela, a depender da área, não é tão pacificada assim, sabe? Porque religião formalmente é um sistema de crenças organizado com uma estrutura social por trás, hierárquica. O filósofo vai falar que é o religare. Tem toda aquela história que, inclusive, essa suposta origem do religare também é controversa. Ah, é? Então, tem uma outra linha que vai falar que não é religare, é o eu não sei se é relegre ou relegere, onde que tá a sílaba tônica aí. Mas que é um outro radical que tem a ver com hábito repetitivo, como, por exemplo, a oração. Então, tem a galera do religare e tem a galera do relegere. Então, nem isso tá pacificado, pra você ver que o negócio é difícil. Mas, se a gente entende que a religião é um sistema de crenças organizado, com uma hierarquia, né, que tem lá os sacerdotes, alguém que seja, e esse sistema de crenças está organizado em torno de seres sobrenaturais, essa é uma definição mais quadradinha, que pode esbarrar em alguns grupos ufológicos quando você pensa nos ETs como irmãos cósmicos mais velhos que vieram nos ajudar e que têm um caminho espiritual para oferecer, e que tem um representante ou alguns representantes na Terra que normalmente são os contatados. Né? Se você tem essas características, aí já começa a ter um design de religião. Até se eles tiveram uma sede, um grupo de rituais ali que eles fazem, como vários desses grupos que eu investiguei. Porque eu sou o caminho. Então. Aí já repaginou o negócio, né? Você tirou o Deus da jogada, o Deus convencional, colocou um extraterrestre e pegou o mesmo método para ser o cara que é a ponte entre os humanos e... Exatamente. E aí tem algumas características que vão vir junto, como, por exemplo, essa do grande advento, né? Esperar uma coisa, vai chegar alguma coisa que vai revelar para o mundo a grande verdade, e aí você fica esperando infinitamente. E eu vou te preparar para isso. Exatamente. O cara é o intermediário ali. Exatamente. Então, assim, da mesma forma que as pessoas estão esperando a volta de Jesus há 2000 anos, tem gente que vai esperar a fita de Varginha até o fim da vida, talvez. Tem uma pesquisa muito bacana do professor Geraldo Paiva da USP, que ele demonstrou de forma muito interessante, tem outras pesquisas que chegaram à mesma conclusão, que quando a gente troca de religião, muitas vezes a gente transplanta a nossa relação com a religião anterior para essa nova. Então, as frustrações.
E o jeito de crer mesmo. Vou dar um exemplo concreto. O professor Geraldo Paiva estudou, por exemplo, pessoas que eram da Sechonoye e viraram cristãs e vice-versa. Tá. E aí ele viu que a forma como a pessoa se relacionava com Jesus era a mesma como ele passou a se relacionar lá com o Taniguchi, né? Que é o nome, eu acho, do cara lá da Sechonoye. E eu vi isso também na minha pesquisa. Por exemplo, tem um grupo lá que eles cultuavam extraterrestres. Eles não se diziam religião. E isso pra gente não faz muita diferença. Se as características de religião estão ali, é suficiente pra gente falar que aquele grupo é religioso. E aí, eles tinham uma série de práticas lá. E tinha uma salinha que era uma sala de meditação. Então, já não é oração, é meditação, é outra coisa. Tem ciência sobre meditação, não sei o quê. E aí ele começa a usar os conceitos, né? Sim. Só que nessa salinha tinha um altar, literalmente um altar, com frutas, com incenso, com oferendas. E em cima desse altar tinha uma imagem daquele extraterrestre que o pessoal da ufologia mística conhece muito, que é o Ashtar Sheran, ou Ashtar Sheran. Cada um fala de um jeito, né? Pode ser parente do Ed Sheeran, não sei. Aí tava lá a fotinha do... Ele é um extraterrestre alto, loiro, de olhos azuis. Geralmente com uma roupa azul, assim. Pô, esse eu não conheço. Tem que colocar a imagem dele aí. Coloca aí, o Ashtar Sheran, o Ashtar Sheran. E aí tinha uma moça que tava lá sentada em posição de lótus e falando alguma coisa, balbuciando, assim. E aí, como eu tava lá infiltrado no bom sentido no grupo, eu sentei do lado dela, porque eu queria ouvir o que ela estava dizendo. E era um lugar aberto, não tinha problema. Todo mundo entrava e saía, sentava perto. Sentei perto dela e comecei a prestar atenção no que ela estava falando. Ela estava falando assim: Ashtar Sheran, amanhã é a minha prova de direção. Eu estou muito nervosa. Por favor, clareie os meus pensamentos, me ajuda, me protege para eu conseguir tirar a carteira. E aí depois eu conversei com ela. É a mesma coisa que ela fazia com Jesus. Com os santos. Ela pedia lá pro santo e tal. Conversa. E pedindo coisa. Da mesma forma, sabe? Me ajuda, clareie meus pensamentos que eu vou fazer prova amanhã. Então a gente faz muito isso. Né? E as pessoas fazem isso muito na ufologia, muitas vezes, não necessariamente sempre, mas muitas vezes de transplantar o seu jeito de acreditar em religiões e tal para o domínio dos extraterrestres. E eu vi isso muito, sabe? Tem muita literatura científica sobre isso, tem uns livros bacanas sobre isso. Tem um livro, por exemplo, já está um pouco antigo, mas ele ainda é atual no conteúdo, que é, para dar referência a quem quiser procurar, The Gods Have Landed. Os deuses aterrissaram. É sobre religiões ufológicas. Aí eles falam da cientologia, fala do... lá da seita do Heaven's Gate, lembra do Marshall Applewhite? O pessoal suicidou em 97 com a passagem do cometa Hale-Bopp. 96, 97. Então eles analisam vários grupos, o Rael, né, os raelianos. Então tem muitos grupos que muitas vezes não vão se dizer religiosos, mas eles tratam os extraterrestres como se trata seres religiosos, Jesus, espíritos. Mas existe um padrão psicológico nisso tudo, né? Sim, sim. Que é muitas vezes esse padrão de repetir o seu jeito... Que já foi aprendido ali. E que muitas vezes é um jeito que, por um lado, a cultura ensina, mas também muitas vezes é um jeito que conversa com algumas características inatas. Como, por exemplo, a ideia da barganha com o sobrenatural. Né? Qualquer lugar do mundo tem isso. Você fazer uma oferta para a divindade para ter alguma coisa. Sim. E aí você vê os extraterrestres lá recebendo oferta também para te dar clareza mental, alguma coisa. Inclusive, vários grupos que eu investiguei, só para fechar esse assunto talvez, eu estudando os membros, entrevistando os membros, vários deles falaram a mesma coisa. Que antes eles eram católicos, ou espíritas, ou evangélicos, ou umbandistas, e se desiludiram com a religião deles de alguma forma, ou se desiludiram com a religião em geral. E aí, ali naquele grupo, eles encontraram a resposta que eles queriam. Então é como se os extraterrestres, para muitas pessoas, fosse essa oportunidade de reviver a sensação do mistério que elas perderam na sua religião original, aí elas reencontram em algo que para elas é mais plausível. Que eu tô vendo isso aqui em alguns casos. Tenho pesquisado bastante sobre religiões e tal, e eu vejo algumas pessoas, próximas inclusive, acreditando em umas coisas que eu falaria, se fosse há 5 anos atrás, essa pessoa não acreditaria nisso. Mas assim, a pessoa já estudou tantas coisas, e uma pessoa com conhecimento. E aí, de repente, chegou esse novo caminho. Uhum. E a pessoa começa a crer de uma forma até assustadora. Você fala assim, será que ela está acreditando em algo realmente que eu tô por fora? Deixa eu dar uma estudada. Uhum. Mas você acha perigoso? Não em si, mas pode ser. Porque a gente vê, por exemplo, alguns desses grupos em que ocorrem abusos de vários tipos, de poder, econômicos e potencialmente até sexuais também, né? Mas eu não entendo como uma coisa que seja nova exatamente. Porque a gente vê isso em grupos religiosos de outros tipos, obviamente que não em todos, né? Ainda bem. Então tem muitos grupos religiosos que são de pessoas boas, que estão realmente querendo ajudar. Sim. E tá tudo certo, que fazem tem uma bem, causa social. Tem uma causa social e faz bem para as pessoas que estão ali. Ao mesmo tempo que tem alguns grupos que erram a mão ali ou que acabam servindo para abusos
em alguns desses grupos ufológicos isso também pode acontecer, a gente ouve alguns casos em que sim, e muitas vezes eles pegam carona em teorias da conspiração e em pseudociências quânticas e coisas assim, que a gente entende que elas fazem um mal em si, sabe? A gente costuma ser muito crítico a teorias da conspiração e pseudociências em geral, porque mesmo aquelas que são mais inofensivas na aparência, elas têm um dano objetivo muito grande normalmente, que é abrir a porta para as pessoas para outras crenças que são mais nocivas. Vou dar um exemplo. Pensa numa teoria da conspiração muito estranha. Tem uma que, se você jogar na internet, que diz que a Austrália não existe. Eu adoro essa teoria da conspiração. Existe isso. Tem. Você joga no Google aí, você vai achar. A Austrália não existe. A Austrália não existe. Então tem essa teoria da conspiração de que a Austrália não existe e tem vários grupos terraplanistas, e esse é um dos grupos terraplanistas que eles fizeram um modelo de terra plana, e nesse modelo de terra plana, a Austrália não cabe no mapa. Não sobrou espaço. E aí, dentro daquilo que Vamos excluir a Austrália. Então, dentro do que a gente conversou sobre os nossos vieses, sobre dissonância cognitiva, o que seria de se esperar? Que quando você é confrontado com a realidade de que, olha, nossa teoria não prevê a Austrália existe, logo a nossa teoria está errada, é o que a gente talvez esperaria, mas dentro dos nossos vieses, o que acontece? Dissonância cognitiva e tudo mais. Vamos jogar para debaixo do tapete todas as evidências de que a Austrália existe e vamos achar uma justificativa para a Austrália não existir. Então tem essa teoria da conspiração. Inclusive, se você quiser viajar para a Austrália, segundo essa galera, o que vai acontecer? Você vai entrar no avião, no meio do caminho você vai ser informado de que, olha, vocês vão pousar numa base militar no final do voo e tudo será explicado para vocês. Aí os passageiros falam, o que está acontecendo? Estou indo tirar férias na Austrália, vou pousar numa base militar. Puta, aí, segundo essa galera, quando você desembarcar, você vai ser cercado por militares, vão te levar para uma salinha, vão explicar a teoria da conspiração deles e por que a Austrália não existe, por que não se conta para o mundo que a Austrália não existe, e vão te pagar uma grana pelo resto da vida. Você vai ter uma bolsa lá pro resto da vida para você fazer parte da conspiração e guardar segredo. Ó, que beleza. Ó, que da hora, hein? Pô, vamos marcar uma viagem pra Austrália. Então, tipo isso, tá precisando de grana, né? Então, assim, tem essa teoria da conspiração, ela é muito bizarra. A gente imagina que poucas pessoas acreditem nela, e aí a gente pensa, que divertido, né? Não faz mal nenhum. Só que qual que é o problema dessa e de tantas outras teorias da conspiração? É que elas têm certos fundamentos, têm certos alicerces, que na hora que você abraça a teoria da conspiração bizarra, você também abraça o alicerce. E esse alicerce é compartilhado com outras teorias da conspiração que são perigosas. Por exemplo, a ideia de que o governo mente. A ideia de que as grandes agências mundiais mentem, que a ONU mente, que a NASA mente. E aí você pode chegar à conclusão, por exemplo, de que a comunidade científica mente. Tá tudo ligado, né? Sim. A NASA mente, os governos mentem, as grandes agências mundiais, a OMS mente, a ciência mente. Que a ciência mente. Então, que a ciência é suja. Então, quando a ciência diz que vacina é importante e tal, tá mentindo também. Então, a pessoa... Vimos isso na pandemia. Então, é como se... a questão no mundo das drogas é mentira, tá, gente? Esse negócio de droga como porta de entrada, isso aí já caiu há muito tempo. Mas em relação à teoria da conspiração, pode funcionar. Então, certas teorias da conspiração bizarras e aparentemente engraçadas e inofensivas podem ser a porta de entrada para teorias da conspiração que objetivamente causam dano social. Eu tenho uma outra teoria, de que só dá like. E aí as pessoas vão compartilhando isso, porque, isso dá muita audiência. Você coloca qualquer coisa relacionada à teoria de conspiração, dá muita audiência. Então a pessoa fala, vou só colocar aqui teoria, cara, e eu vou começar a trazer uma galera aqui pra minha comunidade. E tem galera que consome por diversão mesmo. Tem gente que não embarca, mas acha divertido, dá risada e tal. Eu acabei de dar uma risada aqui por conta da Austrália não existe. Da Austrália não existir. Só que esse é o ponto, né? Essa é a reação de um grupo de pessoas, de uma parte. Vai ter uma parte que compra. Inclusive, tem alguns grupos que eu cheguei a estudar que eles usam a estratégia do ridículo, da ridicularização. Eles se apresentam publicamente, na mídia ou qualquer lugar, de uma forma bem caricata. A maioria das pessoas dá risada. Só que vai ter aquele 1% que vai falar assim, deixa eu ir lá conferir. E essas pessoas... E se for verdade? E se for verdade? Mas isso tem a ver com baixa escolaridade ou não? Não. Aí que tá. Lembra que eu falei que os grupos... É aquilo que eu falei. Nessa situação também? Também. Inclusive, eu me lembro de uma situação que eu estava numa fila de um desses grupos, eu fui lá para a sede deles, consegui me infiltrar no bom sentido, sabiam que eu era um pesquisador da USP e tudo mais. Eu estava na fila lá do cadastramento, você pegava um crachazinho que você tinha que ficar andando com ele. E aí, eu entrevistando a galera, já comecei a enturmar ali, né, nessa etnografia que eu fiz. E aí tinha um rapaz, surfista também, carioca, bonitão, jovem, uma condição econômica bacana, uma escolaridade alta, tinha pós-graduação. E eu comecei a trocar ideia com ele. Por que ele estava ali e tal? Ele, não, tô aqui pra zoar, tô aqui só pra ver, achei engraçado os caras e tal, tô aqui pra ver.
E aí tinha uma moça atrás na fila, que ficou ouvindo nosso papo, me enturmou ali também, começou a pintar um clima entre os dois, e aí os dois, olha, Léo, depois a gente entra na fila, vamos dar uma saidinha ali e tal, né, pra caçar algum cantinho pra gente namorar. E aí, eu não lembro como é que surgiu o assunto, mas eles falaram lá que estavam sem camisinha. Nenhum dos dois tinha e que isso não seria um problema. Aí eu assustei um pouco e nessa hora o pesquisador saiu do lugar, sabe? Eu deixei de ser pesquisador na hora, porque a gente é humano, né? Falei, pô, velho, você acabou de conhecer a menina e tal, você vai transar sem camisinha? O cara falou, não, eu tenho controle mental da minha fisiologia por causa da física quântica, eu consigo controlar a minha fisiologia, então ela não vai engravidar porque eu consigo controlar quanticamente o meu sêmen e eu consigo perceber também pela vibração dela que ela não tem nenhuma doença. Eu também não tenho, então não vai dar problema nenhum. Aí ele tirou um chapéu de alumínio do bolso. Tá vendo como é que é potencialmente perigoso? E aí, esse cara lá na frente, vários dias depois que eu fiquei lá um tempo, né, morando com a galera e tal, ele tava totalmente mergulhado, dando grana, entende? Ele entrou pra zoar. Então, essa coisa de entrar pra zoar também pode ser fisgado, pode, né? Numa zoeirinha ali, você vai e fica... Puta, mano, esse assunto é muito legal, daria pra ficar horas falando. É isso aí, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre psicologia e sobre os fenômenos sobrenaturais da mente com o grande Léo Martins, professor da USP, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!